Estamos hoje, no Seja Você o Repórter aí, na felicidade desse mundo, celebrando a vida. Você que está chegando por aí, está me vendo apenas. Eu até brinquei que mostrar o defunto não era o defunto, era eu, né? Mostrar para o lado de cá. E hoje nós temos a nossa terceira live. Não chegou ninguém ainda, lógico, nós estamos ainda compartilhando. Mas eu vou compartilhar aqui também. E daqui a pouquinho eu mostro para você. Você deve estar ouvindo de fundo você mesmo, é isso. Porque aqui, tranquilo. Deixa eu pegar aqui, vou compartilhar aqui também. Fique tranquilo, você vai ficar me olhando durante um tempo, sim. Por quê? Porque eu gosto de ser olhado, observado. Sou um cara lindo, maravilhoso. Você pensou que eu não fosse chegar a tempo, né? Chegamos a tempo, sim. Sempre chegamos a tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, quem está acompanhando enquanto eu compartilho, olha lá. Thaís Ferrari e Roseli Bernardo. Hoje, Seja Você o Repórter, falando assessoria de imprensa. E só para você ter uma ideia, pequenas amostras do que já foram feitos nesses pequenos... Quantos anos, Roseli? Ixi, Isso, é bastante. Uns bons anos de vida. Ela não chegou aos 90 ainda, então é menos que isso. Podem ficar tranquilos. Eu vou aqui compartilhar, passo a bola para a Thaís Ferrari ali, enquanto eu compartilho aqui. Então é isso, nossa terceira live do projeto, nós estamos na segunda edição. E hoje, mudando um pouquinho, né, trazendo a Roseli Bernardo, que sempre entrevista as pessoas lá na Valinhos FM. Hoje é ela que está no papel de entrevistada. E a gente vai falar um pouquinho sobre assessoria de imprensa, né, como que tem sido esses desafios, o papel do jornalista mesmo na questão dele seguir e escolher as áreas de atuação. A Rose passou por muitas áreas de atuação do jornalismo, não só assessoria, como papel de voluntária na rádio. E é isso que a gente vai falar. Todos esses materiais que ela colocou aqui em disposição são trabalhos dela, com algumas pessoas que também ajudaram nesse processo. E a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, né? A questão da assessoria de imprensa, se houve mudanças e se isso realmente altera o modo como o jornalista age na prática. E a questão também de você escolher outros caminhos, não ficar só no tradicional, né? A Rose, ela trabalha em várias vertentes do jornalismo. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que foi a principal mudança que você vê do jornalismo quando você se formou ao jornalismo atual. Então, Thaís, a diferença daquilo, tudo que eu vivenciei já, né, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, na verdade, não era nem meu plano ser jornalista, tá? Eu pensei primeiro, fiz o curso de Relações Públicas. Daí, como eu vi que trabalhar nessa área ia ser muito complicado, e que jornalismo eu teria mais chance, eu voltei para a faculdade, fiz mais um ano e aí foi nessa área que eu comecei a atuar. Aprendi muito em tudo por onde eu passei. Eu trabalhava na prefeitura, sempre trabalhei a minha vida toda ao lado do Fernando Dávila. Minha vida inteirinha foi ao lado dele, profissional. E aprendi muito, porque naquela época se fazia um jornal, o jornal era linotipo, depois ele já passou logo para o offset, do offset depois passou para o Pestap, enfim. Hoje você faz ele no escritório, tem a visualização todinha do seu próprio computador e manda para a gráfica, não precisa mais ir. Antigamente a gente tinha que ir a São Paulo fazer isso, mas isso no processo daquilo que a gente usava enquanto ferramenta. O que mudou? Mudou tudo, a tecnologia, a maneira de escrever, de fazer textos maiores, a gente tem que fazer texto sucinto, né? A gente aprendi na faculdade, tinha que ter o lead na notícia. Que lead? Hoje o lead é a notícia toda, né? Hoje mesmo eu escrevi uma matéria falando da eleição da nova diretoria da Casa da Criança. Na maioria dos lugares que eu postei, eu publiquei ela no site, daí eu pego só o link, porque eu sei que no Facebook ninguém gosta de ler grandes textos. Mas na página da Casa da Criança eu pus ela inteirinha, porque está o nome de todo mundo. Eu não sei quantas pessoas vão ler, mas essa é a grande mudança, né? As pessoas hoje querem tudo muito rápido, tudo para agora, essa coisa da relação de mídias, né? Você tem que estar toda hora atento às mudanças. Então mudou muito nesse aspecto. Na verdade, o leitor também mudou, né? Essa questão dele não ler textos muito grandes, né? A pessoa ela está preparada para ler o que está na rotina dela. Se está rápido ali, fácil, a pessoa lê. Então, o jornalista precisou se adequar a esse padrão.
E a questão de você ter feito relações públicas é bem mais ligado com a questão da assessoria de imprensa, né? Porque você cuida da imagem dos seus clientes. E isso acaba criando uma parceria entre você e o seu cliente? Olha, Thaís, eu acho que cria sim, porque na minha visão, quando eu penso no cliente, vou lá fazer uma matéria, eu já penso o que mais eu posso oferecer para ele. Não é só aquilo que eu vou escrever. Então, se eu posso mais, dá para fazer um vídeo, dá para tirar uma foto mais legal. Eu tenho um trabalho agora que me foi pedido, até conversando com a Roberta, acho que era melhor ir lá fazer outras fotos que eu não tenho no arquivo, aquelas fotos. Então, você quer sempre dar o melhor, né? E algo mais, não só aquele textozinho quadradinho, não é só aquilo, mais, sempre mais. E aí você precisa de um estudo prévio para saber quem é essa marca ou essa instituição. Então, você sabe que eu acabei me especializando no terceiro setor, quase a maioria dos nossos clientes estão nessa área. E é uma alegria assim, muito grande para mim, porque você começa a perceber que o seu trabalho começa a render para a instituição. Então, por exemplo, o Recanto dos Velhinhos está precisando, ele estava precisando de meia e luva numa época do ano, e eu fiz um pedido, fiz uma noticiazinha e publiquei. Veio tanta meia, mas tanta meia, que o Fernando, pelo amor de Deus, escreve lá que eu não quero mais. Então, isso, sabe, você fala assim, ai, graças a Deus deu certo. Ou mesmo quando pede leite, pede outra coisa, a Casa da Criança está precisando de voluntário, já conseguiu a que precisava. Então, é uma satisfação muito grande você saber que o teu trabalho rende. Sim, essa questão de você ter uma ligação com esse cliente faz com que você se envolva mais na causa, né? E por ser do terceiro setor, você acaba sendo mais envolvido, mais atuante, e isso interfere na hora de você escrever os textos, porque dizem que o jornalista tem que ser imparcial. Por mais que é um mito a imparcialidade, que não tem como você não colocar parte de você naquilo que você escreve, que você faz, você acaba se envolvendo nos textos. Eu acho que a gente precisa acreditar naquilo que a gente faz, acreditar no trabalho, que na maioria das instituições as pessoas trabalham voluntariamente, então isso tudo preciso estar sempre com esse olhar, né, sabendo como é que eu vou chegar nas outras pessoas. Assim, a gente se envolve, não tem jeito, né? Ou se envolve emocionalmente, ou se envolve com a causa, não tem jeito, eu entro de cabeça. Isso é bastante importante. E a questão da relação entre você e a imprensa, porque na verdade esses releases são enviados para a imprensa. Você precisa ter um contato direto também com a imprensa? Olha, tenho bons parceiros, sabia? Bons parceiros, assim, eu estou sempre aberta. Eu mando e estou sempre aberto às solicitações. Às vezes aquilo que eu mandei precisa de um complemento, eu vou atrás, eu busco, precisa de uma foto, eu me viro para atender. Só não respondo mesmo quando eu não tenho, porque às vezes a coisa é meio polêmica e não depende de mim a resposta, né? Aí depende de outras pessoas, e às vezes ela fica no meio do caminho, mas eu procuro ter bons parceiros, procuro atender todo mundo que me pede alguma coisa. Como assessora de imprensa, eu procuro assim, estar dentro daquilo que a pessoa está precisando. E fora da assessoria de imprensa, você faz o trabalho voluntário na Valinhos FM. Então, como que foi você chegar e encarar o microfone? Porque para mim foi um desafio. Acredito que também tenha sido no primeiro impacto. Foi assim, olha, eu trabalhei na prefeitura 26 anos da minha vida. Saí da prefeitura e estava meio na inutilidade, né? Vem o Fernando, como sempre, meu amigo Fernando, e diz assim, Rose, o padre vai abrir uma rádio e você vai fazer um programa. Eu falei, como assim? Não, você vai fazer um programa. Eu falei, vou escrever para alguém falar? Ele falou, não. Por quê? A nossa vida na prefeitura era assim, eu escrevia e ele apresentava. Eu nunca fui para o microfone. Ele falou, não, você vai fazer um programa de 2 horas. Eu falei, você está louco, eu não consigo, o que eu vou fazer em 2 horas? Bom, aquilo ficou assim, sabe, aquela agonia, né? E aqui em casa eles diziam assim para mim, larga a mão, se não der certo você cai fora, experimenta. E fui eu lá. No primeiro dia, eu escrevi aqui em casa, fiquei imaginando o que eu vou perguntar, ela vai responder, então o que eu pergunto? Eu escrevi, deu 8 páginas escritas, 8 laudas, né, no computador, tudo apertadinho. No dia seguinte fiz de novo, e fiz de novo, e fiz de novo. Chega uma hora, eu falei assim, até quando eu vou ficar fazendo isso? Imaginando o que eu vou perguntar. Eu não vou fazer mais. E aí comecei a não fazer mais. E comecei a ficar sem vergonha. Então eu não levava mais nada, comecei a pegar um texto aqui e puxava uma coisa ali.
Hoje, Thaís, passado, eu já posso dizer que tenho 20 anos de rádio, porque eu sentei naquela cadeira a primeira vez no dia 8 de setembro de 1997. Então, fez 20 anos agora. Ah, mundo de tecnologia. Vamos compartilhar novamente, né? Porque Tudo de novo. Se você quiser, vai embora. Vai sendo feliz aí. Deixa eu virar para cá enquanto ela compartilha ali. Vira para mim. Isso, olha lá. Aqui nós temos o Fififio, que vai ficar lindo. Gerenciador de página. Baixei aqui nosso amigo volume, perfeito. Você que está chegando por aí agora, continuamos na live. Temos que fazer a segunda etapa, mas depois no YouTube ela vai estar integral. Thaís Ferrari, Roseli Bernardo, para quem não conhece. Do lado de cá, deixa eu virar para cá, vira aqui para mim. Isso, do lado de cá, eu. Trocamos de celular para dar tudo certo para você que está aí, tá bom? Ah, você não me ouviu da primeira parte, mas você vai me ouvir daqui a pouco. Fica tranquilo. Eu sempre apareço. Sempre em algum momento eu apareço. Então, voltando, nós estávamos falando um pouquinho da experiência da Roseli Bernardo, da questão dos quase 90 anos de experiência na prefeitura. Quer dizer, na verdade são 26 anos, somente põe quase isso. Depois a vivência, as dificuldades, no sentido de lidar com a tecnologia nova hoje. É o legal que esse gerenciador aqui de página ele vai ficar sendo feliz, né? Você normalmente usa o gerenciador. Pronto, voltamos aqui. Lembrando que na primeira live nós temos aqui a Roseli Posidônio. Oi, tá linda. Foi ela que disse, tá bom, gente? muito obrigada. O Aldo Messias já tinha entrado a primeira vez, está aqui também. Wagner Alves tinha entrado a primeira vez. Deixa eu ver se eu... Daqui a pouco eu vejo quem mais estava lá. O Aldo está dizendo, parabéns pelo trabalho, já acompanhava a página, agora estou ainda mais ligado. É isso, gerar conteúdo. E até aproveito e faço essa provocação para a Roseli, né? Não adianta só produzir texto, tem que ter qualidade. É fácil também se fazer um carrilhão de palavras e não significar nada, né? Só o Azevedo chegando com a gente aqui também. E pode responder aqui. Então, na verdade é assim, a experiência vai ajudando a gente a melhorar o conteúdo, né? A experiência, a vivência, o tempo de trabalho que eu tenho, eu conheço muita gente, eu conheço muitas histórias, eu sei de muitos fatos, então na hora que eu vou escrever alguma coisa que eu posso acrescentar algo mais, eu sempre faço uso disso, porque é uma experiência que é minha, é um conhecimento que eu agreguei, e isso muda um pouquinho na hora de você apresentar. Por exemplo, né, hoje eu escrevi um texto falando aqui sobre a revista da Festa do Figo, que nós fizemos há 4 anos atrás, quando a festa comemorou 65 anos. Eu, junto com o Fernando, a Roberta, o Claudinei, nós fizemos uma grande pesquisa. Eu já tinha feito uma grande pesquisa, guardei o material porque eu não consegui imprimir na época, mas eu sou persistente. Eu guardei, eu tinha muita foto, o Haroldo Pazinato era vivo ainda, e ele me deu muita coisa, né? Na expectativa de que isso um dia saísse. O Haroldo morreu, eu não consegui concretizar a revista. Até que chegou nessa daqui, juntamos as forças e eu consegui fazer a revista que ficou assim maravilhosa, Figo, a Flor que Projetou Valinhos. Nesta revista tem muita coisa que foi vivência. Eu conheci o seu Geraldo Pulpo, eu sabia da vida, da história dele. Eu participei de muitas festas do Figo, então eu sabia como era. Aí fica mais fácil escrever. É a tua vivência que está ali. Então, o conteúdo precisa ter um pouquinho da experiência, precisa ter um pouquinho da vivência para ele ter um contexto mais legal, né? Mas e aí, no caso de uma pessoa que está iniciando na área, ela precisa, então, desse estudo prévio? Conhecer as pessoas, estar no meio dessas pessoas para que ela tenha mais valor no conteúdo que ela vai produzir. Olha, é assim, Thaís. Eu também, quando comecei, não conhecia todo mundo. Mas que nem você que está lá no rádio hoje. Lá na rádio vem muita gente, muita gente. Lá é um aprendizado muito maior do que você tem na tua faculdade. Então, é conhecer pessoas, pegar o contato, de repente trocar uma palavrinha, porque isso daí é que agrega. Não é necessário você que está começando agora ter eu levei muitos anos para ter tudo isso,
Mas na minha primeira matéria, eu me lembro muito bem, quando fui trabalhar junto com o Fernando, ele falou assim para mim, vai lá no Fundo Social, vai fazer uma matéria sobre a campanha de inverno. Nossa, eu tremi nas pernas. Eu falei, meu Deus, vou escrever o quê? Mas eu fui. E fui naquela, e fui mais outra, e fui mais outras. Dificuldade a gente tem no começo, mas depois supera e aprende. E é na dificuldade que você aprende. E até a questão da dificuldade, você vai falar do Aldo aí, né? Pode falar. O Aldo, ele deixou um recadinho aqui para você. A Roseli é uma maravilhosa profissional. Acompanhei um pouco o trabalho dela de assessoria de imprensa do Renata Valinhos. Competente, dedicada, gentil e muito simpática. Aldo, obrigado. O Aldo é o torcedor, número 1 do Renato, porque ele não perde um jogo, ele está sempre com a camiseta. Eu conheci ele no jogo mesmo, né? Mas o Renato foi um capítulo para mim, porque eu não entendia nadinha de voleibol. Nada, não sabia a regra, não sabia nada. De repente cai um time de futebol, de voleibol para eu assessorar. Porque nós fazíamos assessoria de imprensa no Country Club. Por tabela, o Renata Country Club, acabamos assumindo essa tarefa. Mas foi assim uma experiência muito rica, e mais ainda, porque no período que eu fiz assessoria para eles, no primeiro ano, eu fui até a Piracicaba, acompanhei a final, registrei lá quando eles venceram e subiram para a Série A lá. Quando disputou a Superliga na A, eu fui em todos os jogos que eu pude. Quando eu não podia, que o jogo era distante, eu consegui um contato que tivesse lá, a pessoa me mandava foto pelo celular, me mandava, olha, tá, e eu ia abastecendo o Facebook, teve um jogo que eu não conseguia contato, aí as pessoas, como? Não tem resultado do jogo? Eu falei, gente, a internet caiu, o que eu ia falar que eu não tinha informação? Eu não consegui, mas quando os jogos eram aqui, eu fiz muita foto, eu pus em muitas redes sociais, eu propaguei isso de uma forma tão gigante que o Renata foi a segunda maior torcida do campeonato todo. O que falava no rádio, agitei. Mas daí isso acabou. E essa questão das redes sociais que você falou, você também cuida das redes sociais dos seus assessorados? Sim, rede social, Facebook, site, aquilo que eles têm, que eu puder movimentar, eu movimento. Às vezes eu estou lá que nem um polvo, né, com muitas mãos, porque quase um Thiago Filigói. Eu tenho umas 12 ou 15 páginas que eu administro. Então, em cada uma, eu ponho aquilo que eu vou fazer, qual é a notícia. Como a gente funciona? Então, eu produzo uma notícia, a notícia vai para aprovação. Quando aprovou, ela faz assim, eu disparo. Aí vai para todos os órgãos de imprensa que eu tenho nos meus contatos, aí eu ponho no Facebook, aí eu ponho nas outras páginas que eu posso entrar. E por último, tem sempre aquele que não viu a notícia, não escutou no rádio, não viu no Facebook. Eu tenho um mailing de cada um dos meus assessorados, eu produzo um boletinzinho e aí vai por e-mail. Então, de algum jeito, a notícia chega. Pois sempre chega, né? E você já conseguiu ter uma ideia dessa perspectiva do WhatsApp Business, ou seja, comercial, que está para chegar esse ano, não? Não sei ainda dele. Não? É mais um que vem, né? Inclusive ele vem com ferramentas de compra e venda, para você ter ideia. Então vai dar para você fazer, está sendo feito isso lá na Europa, e tem ali já mais mensagem, a Thaís já vai chegar, fazendo um teste lá na Beta, uma companhia aérea. E eles já fazem até o check-in, a venda, tudo pelo WhatsApp. Então, olha, com ferramenta de negócio, pode se preparar que vem coisa boa. Quando aí. eu penso que eu já aprendi mais uma, já vem outra, e mais outra, e mais outra, né? Mais outra e mais outra. E você comentou a questão lá da assessoria da Renata, né? Nós comentamos com o Thaís que uma das ideias era ter alguém que auxiliasse como repórter. E a semana passada começou o Roberto, já são 2 jogos que teve, que inclusive ele me surpreendeu, porque era só para mandar foto e o placar. O que o Roberto fez? Ele mandou foto, depois mandou áudios das entrevistas. Então, no final do jogo a gente consegue provocar então esse áudio também. Ainda vai treinar, ainda vai conseguir fazer vídeos também. Mas só para você ver que um dos objetivos do Seja Você o Repórter nós conseguimos atingir agora. Pois é. E pena que, como sempre eu digo, eu posso estar enganado, morder a língua, não sou eu que estou falando, deixa eu mudar para cá para ninguém dizer que são outras pessoas que estão falando. Era eu falando.
às vezes se valoriza o profissional da cidade. Precisa valorizar mais, não custa nada não. E é pertinho daqui, ó. Essa luz está linda, eu estou ficando fantasmagórico. Volto para as meninas, que é muito mais fácil. Olha, você sabe que, até num parênteses, né, eu trabalhei um tempo na associação comercial. Depois que saí da prefeitura, fui para lá. E lá, para mim, foi um grande desafio, porque eu sou jornalista e o meu negócio era fazer notícias. Só que eu fui para lá e a cobrança foi outra, porque a diretoria queria que fizesse uma feira, a diretoria queria que o comércio crescesse. E aí eu fui fazendo, eu também gosto muito disso, né? E o Leca, na época, era o presidente, ele foi dando corda e eu fui embora. Então eu fiz chegadas de Papai Noel sensacional, né? Teve uma que eu fiz na igreja à noite, que parou o trânsito na cidade. Desci com o Papai Noel de rapel, pus coral na porta da igreja, fiz queima de fogos naquela quadra perto da rádio, tocou o sino, eu fiz tudo ao mesmo tempo. Mas foi uma coisa que me marcou muito. E aí o Claudinei era meu parceiro, meu grande parceiro Claudinei. Grande Claudinei. E a gente fazia, tinha um sistema de som, então nós fizemos um esquema assim, a gente fazia uma campanha e nós íamos nas lojas. Ah, qual é a promoção que você tem aqui? As pessoas paravam debaixo daquelas caixinhas de som para saber qual era a promoção que a gente ia anunciar. E o comércio começou a se valorizar, começou a encher de gente. De sábado era uma muvuca o centro da cidade. Mas também depois chegou um momento, falei assim, deu, hein, não quero mais, fiz 2 feiras, né, tá bom já, vamos para outra, não é? Sim, buscar sempre estar aprendendo, né? Eu acho muito gostoso o papel do jornalista, porque ele não fica limitado a um tema. Ele pode ir para várias vertentes que ele vai ser jornalista. No esporte, ele pode trabalhar com um terceiro setor, e isso é muito bacana, né? Você poder falar e até mesmo escrever sobre muitas coisas. E isso a gente vê na Valinhos FM, né? Tantos profissionais que vão lá que a gente não tem noção do qual que é o tema, e aí a gente acaba adquirindo conhecimento por conta deles. E até um exemplo aqui, o Aldo falando que usou muito aquelas fotos durante a assessoria que você fez a Renata. A Mara, a assistente social da Santa Casa, a famosa Mara, mandou uma grande profissional para você, um grande abraço também. E a Maria Dalva Santana disse, Roseli, estou longe agora, mas continuo te acompanhando. Te admiro muito, parabéns pelo seu profissionalismo, um grande beijo. E a Sol Azevedo, dizendo de novo, sempre aprendo muito, adorando a entrevista. É uma grande conversa, Sol. Se quiserem vocês fazerem pergunta para a Roseli também, ou aqui para a Thaís, ou para mim, sobre o que eles do projeto, seja você o repórter, fique à vontade. Eu estou aparecendo menos porque a luz fica diferente do lado de cá. Ali está mais simpático, mais contente. Além do que o pessoal do lado de lá tomou banho já. Eu não tomei ainda não, tá? Valquíria, Esperancim, grande Val. Parabéns, Roseli. Você viu? Tá vendo? E olha que incrível. Eu logicamente que não sei se o nosso amigo Facebook, mas se for, eu vou dizer para você. Nós chegamos aqui a pico de 23, mas na live anterior, que foi curtinha, nós começamos a conversar. Se ele não estiver louco, e eu acho que ele não está, porque ele é todo mecânico, e agora mudou essa questão do algoritmo, ele está dizendo aqui para nós que a primeira pedaço dessa live aqui, ele só chegou para 2.319 pessoas. Só isso. Acompanharam a live 473 visualizações. Oh, mas foi um pedacinho tão pequeno. Nem 20 minutos, né? Para você ver. Não deu, acho que 10 minutinhos. Então, só para você ter ideia que aqui é quase um V8. É, coisa Maverick, boa, né? V8 na subida, na descida. E nessa história nossa de profissionalismo, vou até mostrar para o pessoal que não acompanha a primeira live, que tem aqui, ó, um pouquinho dos trabalhos realizados por Roseli Bernardo, junto com a equipe, algumas etapas com a Roberta, a R2, tá aqui, ó, pequenas coisas, mas tem uma delas que ela disse que foi que deu mais trabalho, que foi exatamente a da São Sebastião. Esta aqui. E qual foi o motivo de ter dado trabalho? Então, Prazer, mas trabalho. na época, eu não tinha toda a experiência que eu tenho hoje de fazer em revista. Então, eram 100 anos da paróquia que Padre João fez um desafio para mim e para o Fernando de fazer uma revista. Começamos do nada, porque não sabia. Fui eu que fiz toda a pesquisa. Aí eu trouxe para minha casa, eram 4 caixas de livros de ata, tudo empilhadinho assim, né? Eu demorei uns 4, 5 meses para conseguir ler. E aí fiquei craque em ler livro ata, porque no começo você lê tudo, mas daí você vai só naquele miolinho, porque ela começa e termina sempre igual.
Mas os livros de 100 anos estavam no porão, eram escritos com pH, com caneta de pena, e era diferente o negócio, né? Às vezes eu li um texto e falava assim, meu Deus, o que será que ele quis dizer aqui, né? E voltava para trás até entender o contexto. Bom, eu escrevi, eu levantei todo o trabalho, demoramos um pouquinho, e coincidentemente foi um período em que minha mãe ficou muito doente. E minha mãe estava internada no hospital, e a revisão dos textos eu levava na Unicamp, enquanto ficava com a minha mãe lá, eu revisei a revista dentro do hospital. Pois bem, a minha mãe morreu no dia 17 de maio, e a revista foi lançada no dia 28 de maio, que era o aniversário de Valinhos, que foi o presente que a gente deu para Valinhos. Então tem uma história, assim, que me marcou muito, né? Não foi fácil, não, mas a gente conseguiu vencer o desafio. Mas nessa nossa história é recheada de afetividades, né? E esse é um momento que marca, até emocionalmente, mas tem algum momento, hora do entrevistado, ou hora da marca, que você fala, essa situação foi engraçada, às vezes numa entrevista, a pessoa trocar o nome, alguma coisa que você lembra assim, que você fala, não, isso aqui é digno de rir o resto da minha vida. Nossa Senhora, o que eu vou lembrar aqui agora, né? Olha, teve um fato que eu acho que marca a história. Era um tempo, a gente trabalhava na prefeitura, eu era assessora de imprensa junto com o Fernando, não tinha celular, não tinha computador, era máquina de escrever, aquelas coisas. E aí, o prefeito, que era de Vinhedo, Gasparini, resolveu mudar os marcos da divisa aqui de Valinhos. E foi uma briga legal, porque o seu Orlando Guinaldello, que já faleceu agora recentemente, ele sabia exatamente onde estavam os marcos. E o seu Orlando, junto com o seu Luiz Bisotto, na época, que era o prefeito, conseguiram lá, com um geógrafo e tal, provar que o marco foi mudado. E além dele mudar o marco, ele instalou ali, para cá um pouquinho do Mimi, bem para cá um pouco, um pórtico, sabe desses, igual que tem na Anguera, quando fala... um negócio daquele lá, gigante, né? Marcando a divisa. Nossa, aquilo os valinhenses ficaram muito pé da vida, porque avançou a nossa divisa. E eu fui na véspera que tudo ia acontecer com o Fernando, estava com uma dor de garganta muito grande, mas nós fomos toda aquela região ali de Itatiba para conversar com as pessoas que moravam lá, o que eles estavam achando de... Eles pertenciam a Valinhos e aí passaram a pertencer a Vinhedo. Bom... muita poeira, eu já não estava bem naquele dia, né? Só agravou a minha situação. No dia seguinte, foi o dia de completada a história, o prefeito Luiz Bisotto ganhou e foram tirar o tal do pórtico lá da divisa. Eu fiquei agoniada na prefeitura, porque eu não podia ir lá, vim para minha casa, não tinha como me comunicar, eu sei que eram 8 e pouco da noite, o telefone tocou, era o seu Luiz Bisotto. Eu tenho uma dívida de gratidão com esse homem. Ele ligou para mim e disse assim, Roseli, pode comemorar, já tiramos o pórtico. Nossa, mas eu fiquei tão feliz. Chegou até a gritar. Eu fiquei feliz, porque, olha, eu vivi tudo aquilo, todo o processo. Ele nos chamava no gabinete toda manhã para falar para a gente, olha, aconteceu isso. Por quê? A televisão ligava, os jornais ligavam, e aí a gente não incomodava ele, a gente informava, porque ele nos informava. Então a gente viveu muito o processo. Aí nesse dia, depois que, né, aí vieram as histórias, né, do que as pessoas falavam lá. Então tinha um senhor do Tassi, que falava meio errado, né, porque o valinhense misturava um pouco com o sotaque italiano, então o R não sabia muito direito. E aí o seu Tassi disse que estava lá no meio lá e falou assim, arranca ou não arranca, né? Que era para tirar o pórtico. Vamos arrancar! Eu me lembro disso. Então, risado, porque a gente escreveu isso no jornal. Nós escrevemos tudo que foi engraçado na época, né? Mas foi assim, um momento... É coisas do ego, né? O ego às vezes atrapalha muito. Mas, de uma certa forma, a assessoria que você faz, quando faz para a pessoa, tem a ver um pouco com o ego também, não tem? Sim, tem. Muito. A gente tem que ter uma preocupação, porque você vai numa instituição, então tem o presidente, às vezes tem o administrador, e você tem que saber
Somebody love, né? Como que vai, né? Um gosta mais, outro gosta menos, mas você tem que, né, saber onde você põe seu pé. E tirando logicamente a questão tecnológica, lá da década, só para você ter ideia, década de 70, tá para cá, Pois é, foi nessa época mesmo. só para você ter ideia como faz pouco tempo. Tirando a questão tecnológica, o que foi mais fácil? O institucional, trabalhar com marca, ou assessorar um indivíduo ou uma pessoa? Ou cada um tem uma característica, não dá para você dizer, este é mais fácil? Eu acho que cada um tem o seu formato, né? Quando você vai trabalhar com uma marca, você foca nela e você tem que botar ela para aparecer, o seu cliente espera vender o produto, o seu cliente espera que as pessoas aceitem muito bem aquela marca e que faça dinheiro, não é? Exatamente. Não é diferente de uma instituição do terceiro setor, porque quando você promove essa instituição, ele também espera receber recurso, ele também espera ser bem visto na cidade, ele espera, quando ele faz um evento, ele também espera vender os convites, que sejam um sucesso. É mais ou menos parecido. E, Roseli, a questão que você falou que cada um tem um gosto, não dá para agradar todo mundo, essa questão de você não poder agradar todo mundo, você precisa ter cautela na hora de escrever, porque a aprovação acaba sendo a parte mais burocrática. Olha, sabe que hoje até é rápido, viu, Thaís? Não sei se já peguei o jeitinho de cada um, né? Então eu escrevo, raramente tem alguma mudança, às vezes uma ou outra palavra que pede para trocar, mas na maioria das vezes é aprovado. Aprovado, vai e bate de volta e já vai embora. É nada com experiência, né? Mas hoje com as tecnologias mudou bastante essa questão do texto, né? Que hoje você pode usar num texto, não institucional, mas um texto às vezes na página, você pode usar até abreviaturas, pode usar hashtag famosa. Então hoje acho que a produção de texto ela fica, como diriam os grandes poetas, um pouquinho mais pobre, mas a mensagem ela é transmitida de uma forma mais rápida. E uma coisa que eu comecei a vivenciar, depois conversei com Roseli, comecei a escorregar o dedo também. É muito mais rápido, Você não? viu como é fácil? Muito mais simples, fácil. Às vezes você dá uma tropeçadinha aqui. Às vezes está alguma coisa errada, você tem que voltar e ler, né? Porque o que acontece, né? O dedo é mais rápido do que o seu pensamento, né? E aí você acabou de escrever, você já manda embora. Aí você volta e fala, nossa, escrevi tudo errado, né? Aí volta para trás e conserta e na vai boa, consertando. Né? E a gente sempre gosta de ver momentos que marcam a vida da gente. Você tem que ser essa questão da questão da divisa. Uma das... Pôr nos 3 elementos. No terceiro setor, na questão privada, como você como assessoria, na revista, por exemplo, e também na época de prefeitura, e mais agora essa assessoria que você faz para as entidades. Eu sei que aí você vai de repente estar dizendo uma marca, mas alguma reportagem, algum release, alguma produção que você fala, não, esse marcou de uma forma, vamos pegar aí nos últimos 10 anos, para a gente não ir lá muito para trás, trazer mais próximo. Você fala, não, isso aqui mudou uma atitude. Vou pegar um exemplo. A nossa vivência com o projeto seja a Arte de Ser Artista, que produziu, reverberou durante 1 ano. Para mim foi marcante, pela questão de ter atuado como fotógrafo, mas você vê algum momento que você fala, olha, nessa assessoria teve isso, não precisa nem citar se não quiser assessorado, nessa outra teve uma outra situação, que você destaca e fala, olha, isso marcou a minha vida, a Roseli Bernardi. Então, hoje a gente tem uma assessoria de imprensa que é a R2 Comunicação e Eventos. São 13 anos já de uma longa caminhada. Eu acho que eu posso enumerar assim, várias coisas, mas uma em particular, que é a nossa Santa Casa. Quando eu comecei lá, a Santa Casa estava num perengue do caramba, né? E foi o pastor Irã que começou. No primeiro momento, ele veio no rádio numa entrevista, eu não o conhecia. Conversando com ele, falei, pastor, presta atenção numa coisa. O senhor precisa, para fazer tudo isso que o senhor está querendo, uma mudança tão grande, precisa ter uma assessoria de imprensa, senão não funciona. Na hora, eu não estava pedindo para ele me contratar, eu apenas sugeria a ele que tivesse. Ele me chamou lá no hospital
Ele falou, pode começar. Como Aí, assim? comecei do nada, porque eu não conhecia nada, só aquilo que as pessoas falavam. Eu comecei a entender a história e comecei a ver o quanto o meu texto, o quanto as coisas que eu fui colocando foi mudando a imagem da Santa Casa. E até hoje, estou lá há mais de 10 anos, né? Quanto que mudou? Pro lado bom, de vez em quando tem umas coisas que o pessoal comenta, né? Mas logo a coisa boa vem de novo e apaga a coisa ruim. Então, acho que em termos de grande desafio, sem dúvida nenhuma, foi esse daqui. Você falou em grande desafio, 10 anos atrás, aqui a Laura Fernandes está acompanhando lá de Santo André, gente. Boa noite, Laura, é isso aí. O que o Aldo falou aí? Falou bastante, né? Ele falou assim, as mídias sociais, elas alavancaram e colocaram o jornalista, assessor de imprensa, em uma posição de muito mais exigência. A minha pergunta é, independentemente dessa conectividade, a melhor forma para realizar um bom trabalho e levar a melhor notícia ainda é gostar de ouvir histórias e do ser humano? Ai, adoro ouvir isso. Acho que, olha, são 20 anos na rádio em que eu ouço história, 3 por dia, né? Aí a gente faz uma continha, 3 no dia, 15 na semana, 60 no mês, 700 no ano. Eu ouvi histórias, eu adoro ouvir histórias e reproduzir a história. Se vocês olharem aqui na mesa, eu já escrevi a história da PAI, eu já escrevi a história do Recanto, da Santa Casa, dos 50 anos da emancipação de Valinhos, eu escrevi os 50 anos da paróquia de São Cristóvão, 115 anos da paróquia de São Sebastião. Fizemos, juntamente com o Marcel, com o Genivaldo, esse livro que contou um pouquinho, que resgatou aquelas histórias, aquelas fotos do Haroldo. Eu fui na casa de um monte de gente, ficava lá 2, 3 horas e tinha que transportar toda aquela fala em 3, 4 linhas, que era esse o depoimento da pessoa. Eu fiz a história da Festa do Figo. Aliás, né, eu quero aproveitar, já que nós estamos, vou fazer uma propaganda, né? Chegando lá, tá chegando. Então, sábado começa a Festa do Figo. Em 2014, ela completou 65 anos. E aí nós fizemos um grande resgate da festa. Todas as rainhas, todos os acontecimentos, desde quando a festa começou em volta da matriz, ela ficou 9 anos ali, e depois passou para uma contagem oficial que chegou aí a 69, que é a deste ano. Então, quando fez 65 anos de festa oficial, nós fizemos esta revista, Figo, a Flor que Projetou Valinhos. Bom, foi um sucesso quando nós lançamos. Para minha surpresa, neste ano, a assessoria de imprensa da prefeitura me liga. Você tem os arquivos da revista? Falei, tenho. Será que você podia nos emprestar algumas páginas? Falei, claro, podemos emprestar, né? No final eu passei o arquivo todo. Hoje eu liguei para um rapaz que está fazendo as artes. Qual é a minha surpresa? Toda aquela lateral do pavilhão industrial, que é o Antônio Palácio Neto, seu Palácio, que foi um homem que trabalhou muito por Valinhos. Aliás, o concurso da rainha, quem trouxe para Valinhos foi seu Palácio. Então, toda aquela lateral, são 180 metros quadrados, estarão alguns trechos da minha revista, para quem quiser saber um pouquinho da história, né? Vai estar lá projetado, e eu fiquei tão feliz, eu, Roberto, acho que o Fernando também, Claudinei, né? Porque é um pouco do nosso trabalho que vai lá para um montão de gente que visita a festa. E como a Sol está dizendo aqui que a Roseli é muito simpática, viu, Thaís? A Roseli é muito simpática. A Thaís também. Então você vai poder comparecer na festa do Figo desse ano, vai ter ali do pavilhão industrial, você vai poder fazer muitas selfies, tem muitas imagens ali interessantes que contam a história, e de repente você vai encontrar alguém que você já viu ou viu. Olha, eu vou pegar aqui, ó. Tem um ser furtivo ali, ó. Olha lá. Temos um meliante. Pode mostrar. Se você pegar aqui, ó, 1993, né? A rainha, alguns acontecimentos, e assim, festa por festa. Tem todas as rainhas, todas, até 2014. De 2014 é uma outra história que alguém precisa continuar, não é? Precisa fazer. E já que você falou da questão de contar histórias, acabou de ver o meliante passando aqui de novo. Olha lá. Que história, Roseli Bernardo, quando chegar na curva desta existência, teoricamente, gostaria de ver escrita por uma assessora de imprensa? Não sei nem imagino, né? Mas, ó, eu vou falar uma coisa para você.
Eu sou daquelas pessoas que acreditam que homenagem, seja ela qual for e para quem quer que seja, deve ser feita quando a pessoa está viva. Exatamente. Esse negócio de vir homenagear você, depois que você está lá duro naquele caixão, aí já não está mais legal. Então, se alguém tiver que escrever alguma coisa sobre mim mais lá para frente, você agora não, mais lá para frente, pode ser a Thaís, quem sabe, não é? Quem sabe. Que já sabe tanto da minha vida. Aliás, todos que passaram lá pela rádio, todos os estagiários que passaram lá, acho que o grande legado que nós pudemos deixar para eles foi ensinar que essa vida ela é um caminhar e que cada pessoa que cruza teu caminho te acrescenta um pouquinho mais. O conhecimento não é meu, ele não tem que ficar comigo. Eu aprendi, eu passo para frente. Tudo que eu puder dar de dicas, eu dou. E foi assim com todo mundo que passou lá. Então lá na frente, se tiver que escrever, escreve coisa boa, né? Porque eu sempre fui muito positiva. Sabe, você me fez uma pergunta logo no comecinho. Sim. Eu tive um problema de saúde muito sério há 1 ano e meio atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, mas a partir daí, eu só pus uma coisa na minha cabeça. Eu quero ser feliz, sabe? Se eu puder ajudar, eu vou ajudar com o maior prazer, com o maior carinho. Se eu não puder, eu estou caindo fora. O outro lado não vou fazer. Tive um episódio, há uns 20, 15 dias atrás, uma pessoa me ligou me cobrando por uma matéria que eu tinha feito, que eu não havia citado o nome. Eu falei, mas eu citei os outros? Não, eu contei a história quando ela começou, as primeiras pessoas, dei um salto para o tempo atual, de 50 e tantos anos, o meio, quem ajudou, ele está contemplado, só que numa notícia de jornal não dá, mas ele me ligou me cobrando. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, meu Deus, mas que... Né? Tão grande, não? Tão grande, né? Tão pobre isso, não é? Vamos pra frente, não é? Vamos pra frente. As mídias sociais permitem lembrar, você põe comentário. Então, Daí você vai lá e fala, isso, acrescenta. eu fiz tal coisa em tal ano, não é? O texto não é mais parado, morto, estagnado. Nós somos Todo muito mundo mais pode que isso. acrescentar o que quiser, não é? Todo mundo. E aí é que está a parte boa das mídias sociais. E você consegue identificar nesses anos de experiência aí, que também a formação não vou só pôr do assessor de imprensa, mas da área de comunicação, ela melhorou, piorou, ou na verdade, cada um no seu tempo. Hoje é mais difícil. Se você estivesse começando hoje uma faculdade, seria de uma forma, você teria mais acesso, porque hoje a gente já tem acesso à comunicação a 2, 3 cliquinhos aqui, você tem. Antigamente não. Biblioteca, livro, máquina de escrever. Já usou uma máquina de escrever, Thaís? Eu tenho. Muito bem. SD, FG, C, não sei lá, sei lá. Olha os dedinhos. Eu vou contar um segredo para você. Quando eu fiquei grávida da minha filha, a Juliana, eu trabalhava na prefeitura ao lado do Fernando. E ele tinha uma Hamilton que fazia plim no final. Ia batendo e plim, né? E a minha barriga movimentava no mesmo ritmo da máquina do Fernando. Então, quando ele estava chegando no final, já estava amontoado do lado e ia para o outro lado. Conclusão, ela estava, quando nasceu, com o cordão umbilical muito enrolado, né? Tive que fazer uma cesárea para poder tirar. Mas o Fernando teve participação. Ela nasceu no dia do bombeiro, foi já o socorro aí, né? Pra você ver como influencia. E ela não tem problema com barulho, né? Não. Não influenciou Não, hoje nada. não. Porque aproveitando, você falou esse exemplo, né? O primeiro filho, que é o Arthur, hoje já está com 24 anos, Sandra também grávida na época, um quadro na assessoria de imprensa caiu. E ele tinha problema com barulho. Por isso que eu fiz a pergunta para você, tá vendo? Mais um ambiente de assessoria. E essa assessoria da prefeitura tem histórias, né? Como tem histórias? Aliás, né, você falou na Sandra, a Sandra é uma menina assim, muito querida, né? A Sandra, ela trabalhava no Correio. Isso. E aí eu estava grávida do meu segundo filho e ia me ausentar e a gente sabia o volume, porque na época a nossa assessoria de imprensa era eu e o Fernando, só. E não fazíamos só assessoria para a prefeitura. Todo mundo que batia lá, a gente anunciava a festa, anunciava o que viesse lá, a gente era um assessor da cidade. E além disso, a gente inventava moda, fazia exposição, fazia carnaval, fazia festa do figo, promovia festa de funcionário, a gente ainda fazia mais do que nos era pedido. Por isso que eu estou dizendo, assessor de imprensa sempre tem que oferecer mais daquilo que o teu cliente espera de você. E aí, nós fizemos um pedido e a Sandra se candidatou.
E caiu que nem uma luva lá, né? Foi. Trabalhou com a gente tantos anos, continua lá. Outro dia conversei com ela, tá chegando o momento, logo ela também cai fora, dá lugar para outro, mas sempre naquele jeitinho, sempre naquela atuada. Ela falou, aprendi com vocês, que vocês vinham aqui antes que todo mundo, e embora depois que todo mundo saía, nunca se preocuparam se iam ganhar hora extra ou não, você estava aqui, então foi um exemplo para mim. Então, que bom, né? Aí foi. E eu tenho a grata satisfação de ter acompanhado isso. Dá para você ver como coisas marcam, né? A Sol Azevedo falou que também fez aula de ortografia, que lembra até hoje da professora, para você ver como é marcante. O ASDFG lá, que não é fácil não, né? Viu? Aquele negócio lá, hoje eu não uso, né? Porque não? A gente vai só andar, não. Fui fazer aula, mas o dedo ficou mais treinado, não só eu. Não é? E, Roseli, você acredita que para escrever, trabalhando como assessora, você precisa de muita organização? Porque o conteúdo, principalmente agora, ele é bombardeado, você recebe muita informação. Então precisa de organização para você fazer um conteúdo procedente? Olha, precisa sim uma organização até mental, né? Eu preciso de uma linha do tempo, porque em todas as entidades que eu já estou há algum tempo. Alguns acontecimentos, eles fazem de novo, né? Então você... Replica. Você tem que saber como é que você vai colocar aquilo. Mas você tem que organizar e você tem que estar atento nas coisas que vão acontecer. Então, por exemplo, depois da manhã tem a missa lá na PAI. Eu não tinha feito nada, mas de repente caiu, falei, nossa, a semana que vem então tem que fazer essa semana. Fiz a matéria, saiu no jornal, saiu nas redes sociais. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui lá nos meus arquivos, peguei um monte de fotos do Padre Alessandro no momento da consagração, fiz uma série e publiquei de novo, convidando para a missa que vai acontecer no sábado, na quinta-feira. Então é isso, tem que estar atenta nos momentos pontuais. Uma matéria só não resolve, você precisa pôr de novo, mudar a foto que você usou, não é? Tem que reverberar, né? E as redes sociais facilitam isso. Mas também, com o tempo, você passa a ter arquivos, né? Porque no começo, você consegue produzir um belo texto, mas você não tem arquivo visual. Aí você tem que correr e fazer. E hoje o assessor não é só o que faz o texto, né? Hoje tem que trabalhar nas 10, né? Pois é, então, olha, hoje, como foi meu dia? Eu produzi várias matérias, elas já foram para aprovação, elas já voltaram, eu mandei. No que eu mandei, eu já publiquei no meu site, do meu site eu já peguei o link que você me ensinou como fazia e fui pondo num monte de páginas do Facebook, tá? Então ela já está circulando, de algum jeito ela já está circulando em vários locais. Daqui a pouco a gente faz mais outra ação e vai chegar na mão de todo mundo. Você tinha dito até a questão de fazer com qualidade, para não ter a questão do retrabalho, né? Porque se você mandar 10 textos, os 10 textos tiver que fazer correção, pequenas, tranquilo, mas às vezes alterar a lógica, a sequência, não dá para você produzir tanto quanto se deseja. Porque, sabe, com essas coisas todas que a gente tem, a facilidade da tecnologia, eu não preciso ter o deslocamento, eu não preciso ir até os lugares todas as vezes. Às vezes uma mensagem no celular, um texto que vem por e-mail, dali eu já consigo fazer o que eu preciso, a matéria que eu preciso. Às vezes uma informação ou outra que vem por telefone. Na semana passada, começou a festa de São Sebastião. E lá todo mundo é voluntário. Eu vi que ninguém se preocupou com a parte de divulgação. Levamos no rádio, né? Eu levei, a Thaís levou, mas é muito pouco. A informação, você não pode ficar num canal só. Não pode ser só o rádio. O rádio não atinge todo mundo. Tudo bem, depois no Facebook, mas não atinge. Precisa sair no jornal? Precisa. Precisa sair no site? Precisa. Tudo que for possível. Aí eu tinha feito uma entrevista com o Sandro, tinha algumas informações. Não pedi para ninguém, escrevi uma matéria. Liguei na igreja, vi o preço do convite, liguei para o Arildo, me passou todos os shows. Enfim, eu consegui todas as informações que eu precisava. Escrevi uma matéria, falei, bom, e agora? Mandei para o padre. Falei, padre, dá uma olhadinha. Não sabia que ia ter uma missa às 19 horas, porque sempre no dia de São Sebastião são 2 missas. Uma às 10 da manhã, que é a missa solene, que a rádio sempre transmite, e que este ano, por conta da abertura da Festa do Figo, nós vamos, acho que, fazer a festa, segundo o Dunga, não sabia ainda ao certo, porque depende de alguns acordos, e se a gente fizer a festa, vamos transmitir a missa dos chacareiros, que será às 5 horas da tarde.
Aí, muita gente que trabalha fora pediu para o padre que gostaria de ter uma missa. Mas tá, então vai ter mais uma às 19 3 horas. vezes. Essa eu não sabia. Aí o padre acrescentou, acertei e pronto, foi embora. Foi a divulgação da festa, foi minha matéria. Muito bem. Aquela que saiu nos jornais. A foto do Ricardo Tardelli, liguei para ele e Tardelli. falei, Ricardo, posso usar a sua foto? Pelo amor de Deus, pode, não precisa nem Tardelli. pedir mais quando você for usar a minha foto. Então foi. É a nossa Creative Commerce, é isso mesmo. A única regra da comunicação que diz cite a fonte, nenhum problema. Então, Tranquilo. Fácil, fácil. Algo mais, Thaís? Continua a capacitação ou a experiência é o que vale? ai meu Deus, não, acho que a gente tem sempre que aprender, né, Thaís? Tem sempre que aprender. Outro dia o Ulisses me deu o prazer de falar no escritório, porque eu tinha algumas dúvidas, ele me deu algumas dicas e eu já aprendi. Aí estava com uma dificuldade no Instagram, aí a gente vai na Thaís, a gente vai no Filigói, no Tiago, e vai aprendendo. Agora eu já estou mais liberada no assunto, porque não sei tudo e não tenho vergonha de perguntar. E o bom de você trabalhar com jovem é isso. É isso, né? Nossa, Estão sempre é disponíveis. tudo de bom, sabia? Até aproveitando fazer isso. Ó. Thaís trabalhou. Que hora você chega na rádio, Thaís? 7 horas. 7 horas. Logicamente você não sai 5 para 7 de casa, né? Não, eu pego o ônibus antes. Isso, bem antes. Então, no mínimo, a vida dela começa às 6 da manhã. Podia estar em Isso. casa, tranquilo, mas está aqui no projeto Seja Você o Repórter, fazendo parte aqui. Já foi trabalhar à tarde, pegou ônibus de novo. Aí agora vai ter um descanso para poder dar uma carona tranquilo, né? Por enquanto. E aqui a Sol Azevedo falou assim, ó, Thaís, ao seu lado, né? Você, Thaís, tem uma grande professora ao seu lado, absorva. Você tem um futuro brilhante, minha linda. Viu? A nossa mascote. E tem futuro mesmo. Eu costumo dizer assim, que ao longo da minha vida eu tenho adquirido conhecimentos, aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, vivenciei muita coisa. Agora, o que adianta eu guardar para mim? Ou, como você sabe mexer muito bem no Facebook, o que adianta só você saber? Não, você passou para mim, eu já aprendi. Algumas coisas já falei com a Roberta, que é a minha sócia. E assim a gente melhora o nosso dia a dia. Muita coisa, eu vou dando dica para a Thaís. Ontem, por exemplo, ela estava com a garrafinha de água, eu estava lá no escritório vendo a live. A garrafinha de água é azul, estava aqui assim, né? E aí, de repente, eu não sei porque ela tirou a garrafinha e pôs na direção do pedestal do microfone. A garrafinha sumiu ali. Falei, viu? Põe lá que fica melhor, não é? Exatamente isso. Alguém precisa falar, não precisa? É crescimento. E aqui, ó, você já ganhou alguém que vai vir de Sumaré. O Aldo falando isso, ó, que vai convidar os amigos para de Sumaré prestigiar a Festa Figa esse ano. Viu, Aldo? Aí você aproveita, vai lá naquela parede que eu estou falando, que é ao lado do pavilhão Antônio Palácio Neto, vai ter lá uma parte dessa revista maravilhosa que eu tenho o maior carinho. Aliás, tudo que está aqui na mesa, ó, foi feito com muito carinho. Foi muitas atas lidas, muito tempo, até virar tudo isso daqui, resgate da história. Eu vou fazendo retalhos da história. Então, Exatamente. cada um tem um pedacinho e a gente junta tudo e faz uma história da cidade, não é? E o bacana disso é que fala, né, que o figo é uma flor. Muita gente não sabe, mas a festa do figo não é fruta, é flor. Segundo o pastor Irã e o pastor Anípes, que está na Bíblia, que o figo é a flor que cura. Então, a lins é abençoada. Nós produzimos uma fruta deliciosa, uma flor, que é uma inflorescência, né? E que tem o poder de cura. Exatamente. E como nós temos ainda 8 minutinhos para completar a nossa famosa 1 hora. Passamos daquele horário normal nosso, porque a live caiu, então relaxa, você que está aí nos acompanhando. Abraço a todo mundo. Vou aproveitar aqui, ó, que eu peguei antes, deixa eu só achar aqui, que haviam pessoas que estavam na primeira live, e eu vou pegar o nome para não deixar ninguém ficar sem. Deixa eu só ver aqui, ó lá. A Sol Azevedo estava na primeira, Lourdes Ferrari estava lá, quem será, né? Solange Esse Santos. nome, né? Só pode ser. Coincidência, né? Mãe e vó, Solange Santos, mãe, vó E vó. Lourdes Ferrari, só a minha sogra. O Palmeirão, famoso Antônio Luiz Palmeira estava aqui também. O Hélio Bortoleto também estava com a gente na primeira live. Penas que caiu, mas a tecnologia permite. Nós voltamos aqui, chegamos ao pico de 30 pessoas na live. Agora nós estamos no pico de 14, mas fluindo. Por quê? Porque nós temos conteúdo e, além disso, uma coisa que mídia social faz muito.
ele precisa de alguém que traga o conteúdo, mas também reverbere ele. Então a presença de Roseli Bernardo hoje engrandece a nossa live exatamente por causa disso. Mas principalmente para mostrar para você que está aí, e eu não vou mostrar não, eu vou mostrar só o dedo aqui para você, ó, maravilha, ainda bem que eu pus 2, porque vai que põe um dá errado, né? Então, se você for pôr o dedo na frente da câmera, põe sempre 2, tá? É para você entender que nós estamos aqui tentando mostrar como é que você produz uma reportagem, nesse caso aqui é uma entrevista, e sobre um assunto específico, pegando alguém que existe experiência, vivência, para mais da minha idade, vou exagerar de experiência aqui, em assessoria de imprensa. E deste caminhar seu, se você tivesse que fazer o famoso olhar na lente da verdade e dissesse para uma jovem, assim como o Thaís, mas outros que estão aqui nos acompanhando, para entrar não só na profissão, mas se ela estiver na profissão, qualquer que seja, qual seria o recado, o lema, uma frase que você diria para essa pessoa? Paixão pelo que você faz. Paixão. Quer fazer? Faça direito. Entra de cabeça. Se dedique. Apresente um pouco mais daquilo que a pessoa que ela quer de você. Então, se você vai prestar um serviço, seja ele qual for. Olha, eu estou na rádio, como nós dissemos, há 20 anos. Eu me preocupo com o meu convidado. Com a parceria com a VV8, eu preciso da imagem lá. Então, eu preciso de 3 pessoas todo dia. Ter essa variedade todo dia não é fácil. Mas a agenda foi se preenchendo praticamente sozinha. Por quê? Acho que tem um respaldo de carinho, de credibilidade. A atuação recebe bem as pessoas. Vou lá todo dia, eu não falto, só mesmo, só quando fiquei doente lá, que daí deu os canos lá, né? Mas aí, quando eu me recuperei, aí tudo bem, voltei com força total. Ser feliz, eu acho que este é o recado. Faça com alegria, faça com compromisso, faça com aquele desejo de fazer o melhor. Acho que se tiver isso aí, está tudo feito. Faça sempre além do que espera de você. E o Aldo falou, com certeza vai estar lá, Roseli, e vai fazer questão de encontrar você para tirar uma foto, viu? Opa, Aldo, ó. Eu acho que vou ter que falar para a assessoria de imprensa da prefeitura e vai ter que deixar a Roseli ali de apostos. Após o programa, ela fica da meio-dia até às 5 da tarde lá à disposição para fotos. Precisa marcar uma live lá. Aliás, Aldo, vamos qualquer dia vir conhecer a rádio, né? Vem uma entrevista. Vai fazer com ele? Não, podia trazer, né? Então, mas daí, ó, quando quiser vir, tá à disposição, tá? Pode falar no inbox aí que ela recebe fácil. É isso aí. Síntese de hoje, Thaís Ferrari. Bom, tudo que a gente conversou aqui, no dia a dia, convivendo com a Roseli, essa questão de você focar no humano e não só no seu trabalho é o que faz com que você construa grandes histórias e um bom trabalho no seu caminho, porque atrás de uma instituição, atrás do setor público, existe a pessoa, né? Então acho que isso às vezes fica muito distante, o profissional com a pessoa. Então, continuar tocando pessoas e criando histórias, porque a gente acaba sendo o porta-voz dessas pessoas, principalmente nessa questão da assessoria de imprensa, né? Você é quem divulga, né, as informações do seu cliente. Então, a importância de você ter cuidado com o que você vai falar e, ao mesmo tempo, fazer um bom trabalho. E, aproveitando aí, até para fazer, você está com aquele áudio, hein, Thaís Ferrari? Qual? Aquele áudio que nós recebemos referente à matéria do museu? É permitido transmiti-lo ou é proibido? É permitido. Eu acho que eu vou encontrá-lo aqui na sua que a Thaís, ela estava nervosa, nós passamos um tempinho ali no museu, conversamos um pouquinho, e depois ela descobriu a mágica da edição. Mágica da edição. Que bonitinho. Ela produz cada coisas interessantes, e nessa sexta nós estaremos, até para ela procurar com calma, eu vou virar aqui a câmera, para vocês virem o careca. Aldo, poxa, só marcar, irei conhecer com o maior prazer, viu, Roseli? Quando quiser. E a nossa Sol Azevedo, inclusive, falou aqui assim, ó, também quer uma foto, viu? Então você que está aí, ó, sexta-feira, agora sabe onde a gente vai estar, não? Retratos Valinhenses. Estaremos lá. Já bolei uma coisa divertida, como sempre. Novo aprendizado para ela. Imagem, áudio separado. Calma. Espera para vocês verem. Vou voltar aqui para a Thaís Ferrari. Para ela ser feliz. Você quer fazer a introdução deste áudio? Ou você vai deixar o áudio e depois fala ao final?
Não, a questão é que a gente foi fazer a primeira externa e é a primeira vez que eu conheci o Museu Municipal. E aí quando o Ulisses preparou a câmera, o microfone, já era, eu quase desmaiei. Eu não tinha nada na minha mente, parecia que eu não tinha bagagem nenhuma para falar. E aí foi muito difícil. A gente gravamos por 11 minutos e a edição deu um vídeo de 3 minutos. Então a edição faz milagres, é possível. E muitas pessoas vieram me falar que foi bacana, que gostaram do trabalho, só que nem imaginam o quanto foi difícil, né, na hora para eu fazer aquele trabalho que acabou sendo um bom trabalho, porém tem um grande papel da edição, né, que o Ulisses acabou editando e que ficou da forma como ficou. E aí recebi um áudio da Patrícia, que também participou da nossa primeira live, a Patrícia Lopes, que ela é da Novitá, e vou colocar aqui para vocês. Tô aqui assistindo. Thaís Ferrari, tô aqui assistindo, terminando de ver sua matéria, arrepiada, de verdade. Eu fiquei assim, eu voltei muito no tempo, você não tem ideia do que essa matéria me causou aqui. Porque eu fui estagiária do jornal Terceira Visão de Valinhos. E, aliás, eu morria de vontade de trabalhar na Rádio Valinhos. E nunca deu certo. Mas sou apaixonada por rádio. E aí, nossa, eu tô com o olho cheio de lágrima aqui. Vi você fazendo aí a matéria e foi uma das matérias que eu fiz pro jornal na época, né? E aí visitei, fiz esse tour, tudo mais escrito, né? Com foto e escrevendo tudo. E agora você fazendo assim, tão dona de si, tão maravilhosa por vídeo e falando. Nossa, parabéns, de coração, assim, parabéns pela iniciativa. Eu acho incrível, assim, você e o Ulisses também, né? Criarem algo tão diferente para um veículo que é tão tradicional, né? Que é o rádio. De verdade, parabéns, parabéns, vou acompanhar tudo por aqui. Um beijo. Que lindo, hein? Nossa senhora, isso é, né? É aquela massageada no ego, não é? É fazendo bem? Nossa Fazendo bem. senhora, é isso aí. Ele desafia e você faz. E a vida é isso. A vida é um desafio a cada momento. Um desafio que a gente tem que, às vezes é muito difícil, é complicado, ameaçador, mas vai, dá um frio na barriga, se sente amordaçada na cadeira, mas vai embora, não é? Tem que estar disposto, não é? Exatamente, se entrega ao prazer de viver, dê o seu melhor. Vai ser feliz. E o meu melhor, para quem me acompanha, sabe que jamais estará dentro da caixinha. Eu adoro tudo fora da caixinha, eu toco os arábios, não tem que ser mesmo, mas eu fico imaginando se eu fosse o Lécio Bono. Imaginou? Eu transmitindo o Jornal Nacional aqui? Não, daquele jeito não. Não dá. A notícia tem que ser mais que isso. Mensagem final, Roseli, até para deixarmos um gancho aqui, uma próxima conversa sobre um próximo projeto, algo que venha por aí. Como alguém diz na rádio lá, se tiver qualquer coisa, entre em contato, algo que você acha que vale a pena, você traga aqui para nós. Com toda certeza, olha, foi um prazer muito grande. Eles estão na minha casa, estou recebendo eles na minha casa hoje. Foi assim, é uma coisa muito legal, né? Compartilhar um pouquinho da minha vida, do meu conhecimento, compartilhar um pouco das minhas experiências, principalmente da minha alegria, porque esse trabalho eu faço com o maior prazer. Muitas pessoas falam assim, nossa, Roseli, mas você está em todo lugar, toda hora, como é que você aguenta? Não tenho essa como é que se aguenta. Eu faço porque eu tenho prazer. Não tem dia, não tem hora, se é sábado, se é domingo, se é de manhã, se é de noite. Se precisa, eu tô lá, eu vou fazer. E faço com carinho, com muita alegria. Então, o meu recado é esse. Faça tudo com perfeição, faça com carinho, faça com delicadeza. Que as coisas, alguém está vendo o que você está fazendo e elas replicam na sua vida. E quando você fala isso, replicando aqui. Só Azevedo só escreveu assim, orgulho de você, Thaís. Ai, você viu? Mas que linda. Ô, Sol, ela cozinha bem, o que ela tá fazendo de favor pra você aí? Fala. É o sorriso? Tá, entendi. Não precisa falar mais nada, não. Eu já entendi tudo. Thaís é a nossa mascotinha querida, não é? A gente, pelo menos quando eu iniciei essa ideia do projeto, eu bati o olho e falei, dessa laranja sai suco. Entendeu? E é isso nós estamos fazendo, transformando ela em suco. Às vezes assustando, às vezes um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas sempre dando condição e mostrando que tem potencial. E essa bagagem, que ainda tem 2 anos de faculdade ainda, né? 3?
Você vai ver que depois dessa virada de página aqui, uns 3 anos, você vai rir. Aí nós vamos falar assim, aí é aquela história, né? Quando ela fica boa, ela vai embora. Vai embora. Temos mais um ano, né? Então, são 2 anos. Aí vai embora. Aí Mas fala que assim, vá por um fui, bom caminho, né? Bom como caminho. foram os outros, né? Que a gente tem notícias aí, Sim. todos estão muito bem. E todos, olha, tem a Natália Bernardi, ela aliás está viajando agora. Quando a rádio fez 15 anos, ela escreveu lá que ela deve muito à rádio. Tudo que ela aprendeu, hoje ela comanda um grupo lá, na área de comunicação. Ela falou, mas devo à Rádio Valinhos, foi parte da minha vida. Morava em Campinas, veio estagiar aqui. E aí foi aflorando. A Sol não resiste, já falou, ela é maravilhosa. Mas que coisa. Não é paixão. Não tem jeito, né? Não tem Carinho, jeito. afeto não faz mal. Então Com você que está aí, certeza. faça Faz isso bem. por alguém também. Faz bem. Então, síntese, que eu resumo em tudo. De cabeça, felicidade. Faça sempre além do que esperam de você. E hoje, recebendo no Seja Você o Repórter, Roseli Bernardo, para conversar um pouquinho só sobre assessoria de imprensa. E lembrando a você, quer fazer o convite novamente para a Festa do Figo, não? Pois é, ó, a partir de sábado, hein? Não se esqueça, a gente vai estar lá com uma partezinha do nosso trabalho, que é um trabalho da R2, Comunicação e Eventos. Lá está a minha mão, Fernando Dávila, Roberta de André, Claudinei Lopes, a Rose Dávila, que foi quem fez a revisão, o Carlão, que também ajudou aí. Enfim, várias pessoas que contribuíram para que esse trabalho acontecesse. Então, o Figo, a Flor projetou Valinhos, parte desse trabalho vão estar em painéis, ao lado lá do pavilhão Antônio Palácio Neto, e você vai poder lá conhecer um pouquinho da história. Lembrando que a festa ela começa dia 20, abertura às 11 horas da manhã, e vai até dia 28, não, 28 dia 4 de fevereiro. 4, São Sebastião, que é até dia 28. Então fica a dica para você, aqui a Sol falou que parabéns a todos nós, boa noite, e como diz Bólica, boa noite para todos vocês. Despedidas, Thaís? Sim, agradecemos a participação de todos que interagiram, isso é muito importante para que a gente continue enriquecendo as lives. Essa foi a terceira live, e aí na quarta live é quinta-feira, a partir das 19h10. Onde será a live? Por enquanto será na rádio, com mais um Ferrari na vida. Desta vez, Sérgio Ferrari, vamos falar dos 150 anos. Preservação da memória. 150 anos da Estrada de Ferro e o desenvolvimento de Valinhos relacionado a isso. Então, Muito bem. quinta-feira, 19h10, e na sexta-feira será depois, mas haverá uma live também comentando como é que foi a produção de mais uma reportagem. Essa reportagem será inesquecível. Retratos valinhenses no Centro Pastoral São Sebastião. Fica a dica, até dia 28 também a exposição está lá. Beijo, abraço e até É isso aí, como tudo acaba em pizza, né? pizza para todo mundo. É isso daí, um beijo grande para todos vocês. E até a Festa do Figo, revista estará lá emoldurada.